Você chega no Corinthians no momento em que várias lideranças deixam o time 6 meses antes. Os últimos que saíram antes da sua chegada, o Cássio e o Paulinho, agora o Fagner também deixou. Mas foi uma troca de geração muito importante em termos de liderança. Esse assunto foi conversado entre você e o Fabinho? Quando o Fabinho te procura, essa busca por um líder para esse elenco tão jovem, foi algo que te foi colocado? Como é que você viu esse papel que você acabou assumindo dentro do elenco? Sim, primeiro não posso deixar de agradecer, né? Me sinto muito honrado de escutar isso de você, que sempre foi uma referência na posição. Então, muito obrigado. E sobre isso daí, sem dúvida, foi algo que eu digo que eu já sabia muito bem o que estava por vir, né? Por causa que, primeiro, eu já sabia, obviamente, da saída de Cássio, Paulinho já tinha acontecido anteriormente, porém, o Fabinho, o soldado, sempre deixou muito claro, né? Desde as primeiras conversas, assim, da minha função dentro do time, que eu não estava indo lá simplesmente para ser um jogador, né? Experiente dentro de campo, que todo mundo já sabia, mas eu teria muito mais do que essa função, né? Que eu seria um dos líderes para poder liderar o time não só dentro de campo, mas fora dele também. Então, ele deixou muito claro desde o início e, na verdade, eu sempre soube e aceitei de muito bom grado, porque isso aí é um privilégio, né? Você ser contratado para um time como o Corinthians com esse tipo com tamanha responsabilidade, obviamente exige um preparo, mas eu acho que muitas coisas o Fábio pode dizer muito bem, com o passar dos anos, com a experiência, vai te dando isso de uma forma quase que automática, acho que também um pouco por causa de posição, né? Normalmente os jogadores defensivos vai ganhando muito isso com o tempo. E você sempre foi capitão desde muito jovem, né? Olha, eu fui, então, exatamente. Eu lembro que no Red Bull Salzburg, com 26 anos, eu era, acho que, o quarto mais velho do time. Então, assim, eu tenho inúmeros meninos que eu posso falar que todo mundo conhece, que eu já trabalhei junto, tanto no Salzburg como em outras equipes, mas eu já sempre tive essa função nos outros clubes que eu passei de poder liderar, de poder ser exemplo, de poder aplicar, até por causa que eu me enquadrava numa posição que eu acho que não era tão frequente de se ver, que era o quê? Um atleta estrangeiro, né, brasileiro, que a gente sabe que infelizmente não tem tantos exemplos assim, onde você fala, esse cara se adaptou muito numa cultura alemã, de modo geral, que é muito difícil. E então eu era não só um líder nesse sentido, um pouco pela minha idade e tudo mais, mas também por ser assim, olha, calma aí, você que veio, igual tinha menino lá que era de Mali, menino que era de, sei lá, da Haaland, na Noruega. Menino. Os meninos que ele estava falando. Tinha o menino Haaland, Mané, Som. Exato, então assim, eles enxergavam em mim talvez essa função também, além, né, sempre do dentro de campo, mas também no extra-campo, de poder auxiliar nesse sentido, ajudar na adaptação deles, né, num país estrangeiro e tudo mais. Exato. Então, automaticamente eu fui, né, tendo essa função de liderança, também, obviamente, pela minha história dentro do clube, no Red Bull Salzburg, por exemplo, eu joguei muitos anos, conquistamos muitos títulos e tudo mais, então a gente acaba tendo esse papel de liderança. As nacionais foram 6, né? Exato, 6 nacionais e 5 Copas, né? Então, automaticamente você cria isso daí. Então, começou lá no Salzburg, aí depois no PSV a mesma coisa, eu me lembro, acho que com, sei lá, um mês de clube, tinha acho que os 2 capitães que elegiam, que tem um grupo que eles sempre formavam de 5 capitães, né? 2 acho que era o treinador que escolhia e o resto era entre eles. E aí me selecionaram já com um mês de clube. Eu falei, fiquei lisonjeado, obviamente. Então, desde sempre, assim, me passaram muito essa função. E eu tentava aplicar da melhor maneira possível, né? Com liderança, obviamente, sempre é importante precisar dentro de campo, mas é que muita gente subestima o extra-campo também. E essa parte ali de vestiário é muito importante. Quem divide com você hoje no Corinthians isso? Quando a diretoria fala, vou reunir os líderes para conversar sobre atraso de salário. Quem são os líderes? Tem uma galera, por causa que, assim, eu falei, tem o Romero, obviamente, que é um cara que está há muito tempo lá no clube, o Maicon, Gustavo Henrique, o próprio Garro, o Brescio, o Hugo também, que é um dos capitães da gente também nos últimos jogos, no passado. Então obviamente a gente vai pegando sempre esses caras, porque assim, não tem algo fixo, esse ou aquele. Vai um pouco ali, a gente mesmo que se organiza para falar assim, vamos pegar algumas peças aqui, né, dos mais experientes, para poder para não ficar falando talvez toda hora uma reunião
gigantesca, com 30 pessoas. Então a gente fala um grupo menor para depois a gente passar para o resto do grupo. Capita, o afago você já fez. Sim. Agora tá na hora da ripada. Não, assim, em cima desse assunto de liderança, é uma curiosidade que eu tenho também. Porque o Corinthians hoje, né, André, ele vive um momento político, financeiro um pouco mais complexo. Salve nação, tudo jóia? Gente, novamente volto no canal, fazendo para vocês uma análise dessa entrevista aí do zagueiro do Xerife do Corinthians, André Ramalho, que concedeu uma exclusiva para o programa Bola da Vez na ESPN Brasil. E ele falou de vários assuntos que eu entendi que foi muito importante, de sua liderança, dizer que chegou no Corinthians num momento muito difícil, onde havia uma transição dos atletas mais antigos para os mais jovens. Exemplo, quando ele chegou no Corinthians, depois saiu o Paulinho, deixou o Corinthians também nesse início de ano. O lateral direito, o Fag, foi para o Cruzeiro. Então o André Ramalho acabou assumindo um papel muito importante de xerife, de capitão, dizer que desde muito jovem na Europa, com apenas 26 anos, ele já tinha essa função no clube, já fazia esse papel, e hoje no Corinthians tem alguns líderes, André Ramalho, Romero, Garro, alguns líderes para não ficar apenas um jogador, e para passar por uma informação para 30 pessoas no grupo. Então, é um grupo de 5, 6 jogadores que aí transmite essa informação importante do clube ao resto do elenco. Ele também foi perguntado a respeito desses problemas políticos, né, financeiro do Corinthians, dizer que o elenco é um elenco extremamente blindado e focado. Problema de administração tem que resolver o presidente, o diretor executivo Fabinho Soldado. Isso não é o papel do jogador. Então o André Ramalho concedeu a entrevista, eu achei muito segura, um jogador talentoso, é um jogador sério, que trabalha muito, é um cara exemplar no Corinthians e tem a confiança de todo mundo que lá estão. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho desse jogaço, desse majestoso hoje entre São Paulo e Corinthians, a partir da tarde aí, que vai ser um jogo incrível. O Corinthians, na minha modesta opinião, chega mais confiante, mais fortalecido que o seu adversário São Paulo, porque o São Paulo apenas fez um jogo com seus titulares, né, que foi contra o Guarani, e o Corinthians vem fazendo uma rodagem muito boa e não tem perdido. Isso traz muita confiança. O Corinthians terminou a temporada 2024 sem perder, né? E iniciou a temporada 2025 no Paulistão também sem perder. Então, um time que está muito acertado, é um time que joga muito compactado. Os treinadores do Corinthians, o treinador do Corinthians, que é o Ramon Dias, e o treinador do São Paulo, que é o Zubeldia, tanto um quanto o outro permaneceram no clube. E isso ajuda, né, o início do ano já, porque ajuda no início da temporada, porque os dois jogadores já conhecem bem o elenco. E o Corinthians hoje tem que tomar muito cuidado com esse quarteto que joga no meio campo do São Paulo, que é um quarteto seguro, é um quarteto que, se deixar jogar, acaba com o jogo. Lucas Moura, Oscar, Carelli e Alisson. O Corinthians tem que tomar muito cuidado com o jogador. Infelizmente o Timão hoje não terá dois jogadores muito importantes, que é o Garro e o Bruno Bidon. Os dois fazem muita falta a esse time, porque são jogadores abissal. Então Corinthians hoje tem que jogar fechadinho, sair explorando a velocidade, e eu acredito que o Corinthians tem tudo para vencer esse jogo. E o provável time do Timão hoje será Hugo no gol, a dupla de defesa Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu. No meio campo, Raniel, Carrillo, Alex Santana ou Rian, e armando o time Igor Coronado. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto, dois jogadores que têm tomado conta do ataque do Corinthians e têm feito muito sucesso. O Corinthians, infelizmente, acabou atrasando o salário do dia 5 de janeiro, mas graças a Deus isso não atingiu dentro de campo. Os jogadores continuaram performando e muito bem. Porém, na última quinta-feira, o Corinthians acabou quitando o salário de todos os atletas. O Corinthians recebeu aí cerca de 33 milhões da premiação do Campeonato Brasileiro e colocou todos os jogadores em dias com o seu pagamento. Então o Corinthians tem ainda um motivo a mais para ganhar esse jogo contra o São Paulo.
Isso não quer dizer que se não tivesse pagado não teria motivo. Claro que sim. Só a camisa do Corinthians é suficiente para você jogar com a alma, né? Jogar honrando a torcida, honrando a camisa. Porém, esse aperitivo a mais desse pagamento em dia ajuda ainda mais o clube. E aí, fiel, o que vocês acham? Da Corinthians hoje no Morumbi diante do São Paulo? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like no vídeo e deixa sua inscrição. O like é extremamente importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.